Hoje um vídeo muito especial aqui no canal, porque vamos conhecer todas as bandas de Mike Patton. Que legal que você está aqui com a gente no Roda Música. Hoje vamos conhecer todas as bandas do cara que é conhecido como o Senhor Mil Vozes, Mike Patton, dono de uma voz inconfundível, ou às vezes confundível, porque ele varia muito, consegue ter um alcance aí muito diferenciado. Mas antes, claro, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, vem com a gente no Roda Música, já compartilha esse link com a galera que curte Mike Patton, Faith No More, todas as outras bandas dele. E vamos começar falando, né, de como surgiu Mike Patton para a música. Muitos pensam que o Faith No More foi a primeira banda dele, mas não. Ele começaria antes, e por isso a primeira banda de Mike Patton que a gente fala aqui é ela, que eu adoro muito, Mr. Bungle. Já conhecia? Muito pouca gente sabe, mas o Mr. Bungle surgiu ainda na escola, quando Mike Patton estava no colegial. Isso porque ele estudou junto com nada mais, nada menos do que Trance Perrance, que faria a guitarra no álbum King for a Day, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, King for a Day do Faith No More, e o Trevor Dunn, que até hoje está no Mr. Bungle tocando com Mike Patton e também em outros projetos paralelos, um cara muito importante, você vai entender um pouquinho mais lá na frente, gente. Exatamente. Bom, Mike Patton nasceu na cidade de Eureka, adoro esse nome, na Califórnia, em 1968. Então, quando ele estava no colegial, ali estudando no colégio local mesmo, ele encontra esses dois caras, começam primeiro fazendo uma banda ali de cover de heavy metal, né? Embora o Mike Patton tinha nascido ali, criado nos anos 70, ouviu muito Earth, Wind and Fire, ouviu muito Frank Zappa, que eram coisas que seu pai gostava bastante. Então, ele acabou sendo, inclusive, muito influenciado. Ele fala muito, né, do Frank Zappa. Isso é muito bacana, é muito legal. Mas ele começa mesmo tocando heavy metal, né, com esses caras aí, com Trevor Dunn, baixista, e também com Trace Perrance, guitarrista, fazendo alguns shows ali, aqueles showzinhos de escola mesmo e tudo mais, até que eles decidem montar um Mr. Bungle, fazendo sons experimentais ali e também começando a tocar nas festinhas ali do bairro. Não demora muito e eles começam a gravar fitas demo, né? Que eram aqueles cassetes para distribuir para gravadoras, para rádios. O primeiro deles é The Raging Wrath of the Easter Bunny, de 86. Depois eles gravam mais um, Bowl of Chili, de 87. E também God Damn It, I Love America, de 88. E depois mais um aí, até brincando com aquele álbum clássico do Van Halen, OU812. Eles lançam OU818 em 1989, uma brincadeira com o nome do álbum consagrado do Van Halen. Naquela tentativa ali, né? Os meninos ali na Califórnia tentando fazer o Mr. Bungle acontecer. A dificuldade do Mike Patton é exatamente essa, né? A dificuldade do Mr. Bungle ali como um todo, de lançar músicas muito experimentais, um som muito diferente de tudo que acontecia ali na cena na época. A gente estava na virada, né, de anos 80 para 90. E a coisa só vai mudar depois que o Mike Patton entra no Faith No More. Isso porque o Mike Patton foi descoberto a partir da galera ali, né? O Faith No More também é uma banda da Califórnia. Eles acabaram ouvindo a fita demo do Mr. Bungle, curtiram a voz do Mike Patton, o Faith No More estava trocando de vocalista, Chuck Mosley estava saindo, eles precisavam de alguém, curtiram. Então o primeiro álbum do Mr. Bungle acaba sendo lançado só em 1991, veja só, depois de 2 anos que o Mike Patton estava no Faith No More. Tanto que vocês podem ver aí no icônico clipe de Epic do Faith No More, Mike Patton está usando exatamente uma camiseta do Mr. Bungle. Né? Muitos não entendiam na época, que camiseta é essa? Será que é uma banda que ele gosta? Não, era uma banda dele mesmo. Então o primeiro álbum de estúdio da banda sai em 13 de agosto de 91 pela Warner, mesma gravadora do Faith No More. Né? Contém assim, tudo que a banda ali gosta de diferente, uma mistura de ska com música circense, heavy metal, jazz, funk, e já começava ali a ser realmente a banda queridinha, a banda cult para quem curtiu Faith No More. Love is a Feast acaba sendo sucesso ali, o single que eles lançam. Acaba tendo uma boa recepção da crítica e também do pessoal que já curtia Faith No More, achava legal ter um trabalho paralelo ali. Então fez um sucesso ali, considerável, um sucesso bacana. Tanto que a banda lança em 95 também pela Warner o segundo disco, né? Disco Volante, segundo álbum então do Mr. Bungle, pegando ali tendo a mesma pegada, né, de death metal, jazz, até um pouquinho de música árabe, né, considerado aí o mais experimental, esse, sem dúvida nenhuma.
e a música Platypus acaba sendo o destaque desse disco. Até que em 1999 a banda lança então o terceiro álbum, California, também pela Warner, explorando ali um pouco mais de coisas diferentes, né? Um pouco mais dançante. Até o Mike Patton fala que ele usou elementos ali de Fred Astaire, Elvis, Neil Diamond, até Michael Jackson. Então, uma coisa assim bem diferente, bem experimental, como é a essência, né? O Mr. Bungle entra aí como um rock experimental dos bons. Dizem que até os integrantes da banda gostam de dizer que esse álbum é o lado obscuro do sonho californiano, mas é um álbum muito legal e tem algumas coisas ali que são até um pouquinho mais pops, digamos assim, né, dentro desse disco. Músicas muito boas que eu coloco aqui, como Ars Moriendi, Vanity Fair e Retro Vertigo, que ganhou até um clipe, música e letra de Trevor Dunn, o baixista. Muito legal o álbum, acho que é um dos meus favoritos desses 3 primeiros do Mr. Bungle. Então California acaba sendo o álbum já com o Mike Patton fora do Faith No More, isso porque o Faith No More termina ali no final de 1998, em 99 então ele grava o California, que ainda tinha contrato com a Warner, e cria também a sua própria gravadora, a Ipecac Records, nasce em 1999 então, e o Mike Patton começa a produzir outros artistas e também a criar outras bandas. Ali começam a surgir, por exemplo, Fantomas, Tomahawk, a gente vai falar delas daqui a pouco. E quem entra no hiato também é o Mr. Bungle, que voltaria também depois só em 2019 com uma nova reunião e também uma nova formação. Mr. Bungle lança então em 2019 Reunion and the Raging Wrath of the Easter Bunny. A mesma demo, a primeira demo da banda, né, pouco mais pesada, quer dizer, muito mais pesada e menos experimental, e com novos membros ali, né? E que membros, hein, gente? Ele chama o guitarrista Scott Ian, conhecido por tocar no Anthrax, e o baterista Dave Lombardo, ex-Slayer, grande baterista que acompanhou também em outros projetos, a gente vai falar muito dele aqui. E gravam um disco super pesado, faz uma reunião ali de alguns shows, né, em Los Angeles, São Francisco, em fevereiro de 2020. Vem a pandemia, eles gravam algumas coisas em estúdio, e a gente deixa até para fechar aqui de falar de Mr. Bungle, que a gente primeiro espera que venha logo alguma coisa nova. A gente fecha aqui com esse grande cover que eles fizeram de Loss of Control de Van Halen. Essa foi então a primeira banda que o Mike Patton fez parte, Mr. Bungle, desde o colegial até os dias de hoje, que venham novos lançamentos. E a segunda banda que ele participa é a que o consagra mundialmente. Estou falando de Faith No More, que ele entra ali em 1989. Mas antes disso a banda já acontecia, foi criada ali na virada dos anos 70 para os anos 80, também na Califórnia, e com o nome de Faith No Man, sabia disso? Banda que surgiu então ali no comecinho dos anos 80, Roddy Button no teclado, Mike Bordin na bateria, Billy Gould no baixo, Dean Martin na guitarra e a primeira vocalista, ainda sob o nome de Faith No Man, Courtney Love. Vocês sabiam dessa, gente? Pois é. Ela que foi mulher ali do Kurt Cobain mais na frente, foi também a líder da grande banda Hole dos anos 90. Era namorada do Roddy Button na época, acabou assumindo os vocais, mas durou pouco tempo, até que eles optaram por Chuck Mosley, um dos amigos lá deles naquela época, para lançar então o primeiro disco We Care A Lot em 1985 e o Introduce Yourself em 1987. Não durou muito também a parceria com o Chuck Mosley no vocal, ele acaba sendo demitido em 1988, muitas versões aí diferentes, mas a mais utilizada é que ele estava com um problema sério de alcoolismo, não conseguia participar ali das gravações, inclusive eles estavam com o álbum pronto já, pré-pronto, que era o The Real Thing, com as músicas já praticamente toda a parte instrumental pronta, escrita, e acabaram ficando sem vocalistas. É aí que entra a gente Mike Patton.
Mike Patton chega então semanas antes deles gravarem esse disco aqui, The Real Thing, que é o álbum que fez o Faith No More estourar, realmente fez a banda acontecer. Ele chega então, em poucas semanas, as músicas ali estão todas prontas, já preparadas, a parte instrumental. Ele chega com o desafio de fazer a letra dessas músicas. Então ele escreve ali músicas épicas, né, gente? Aproveitando o trocadilho, Epic é uma delas, From Out of Nowhere, Falling to Pieces, Surprise You're Dead, Zombie Eaters, The Real Thing, Underwater Love, The Morning After, Woodpecker from Mars, que é uma música instrumental, War Pigs, um cover do Black Sabbath que entra aqui nesse disco, e Edge of the World, uma música no piano, uma baladinha que fez sucesso aqui no Brasil também. Então esse é o primeiro álbum com o Mike Patton nos vocais, The Real Thing. O cara chegou pra jogar, pôs a camisa, gravou o disco, e baita disco, e a banda explodiu. Se no primeiro disco o Mike Patton teve que fazer as coisas que já estavam meio prontas ali, no segundo álbum com a participação dele, o Angel Dust, lançado em 1992, ele começa a colocar a cara dele no disco, né? O tipo de som que ele acreditava, o tipo de letra, então mais próxima também, com um som mais pesado, o que já começa a causar algum tipo de problemas ali. O guitarrista Jim Martin não ficou contente com esses novos rumos de sonoridade que a banda estava tomando. Ele era mais fã do que o Faith No More produzia até então, que eram músicas com mais guitarra, um pouco mais de teclado também. Mike Patton começa a tirar um pouco disso, mas o disco é um grande sucesso e rendeu aí grandes hits também, como Midlife Crisis, A Small Victory e a cover, né, do Commodores, Easy, que inclusive foi parte de trilha sonora da novela Mulheres de Areia aqui no Brasil. Grande álbum, eles chegaram a fazer turnê ali abrindo para Metallica e Guns N' Roses nessa época, que viviam de grandes álbuns, né? O Metallica com a turnê do Black Album, o Guns N' Roses com a mega turnê de Use Your Illusion. Muito bem recebido o álbum, é um dos meus favoritos, Angel Dust. Tá aqui comigo o Angel Dust, grande álbum, músicas esplêndidas realmente, de ponta a ponta, gosto muito. Land of Sunshine, Caffeine, olha só quanta coisa legal aqui. Be Aggressive também, uma ótima música. Everything's Ruined também, uma música muito legal. Everything's Ruined, inclusive, é a que mais se parece com o Faith No More ali do primeiro álbum. Grande álbum, Angel Dust. E não deu outra, né, gente? O Jim Martin, que estava desde o início da banda, o guitarrista, acabou saindo depois da turnê do Angel Dust. Ele não ficou feliz com a nova sonoridade que o Mike Patton trouxe para a banda, um tom mais pesado, menos alegre do que era o Faith No More até então, e isso se consolidou aqui nesse álbum, que é o meu favorito da banda, King for a Day, Fool for a Lifetime. É o álbum mais pesado do Faith No More também, lançado em 1995, grandes músicas como Dig in the Grave, Ricochet, Evidence, que é uma balada também. Vamos falar um pouco sobre esse disco aqui, que, olha, para mim, é uma das grandes obras-primas ali daquela época dos anos 90, sem dúvida nenhuma. Com a saída de Jim Martin nas guitarras, primeira pessoa que Mike Patton procura para fazer parte é Trey Spruance, que é o colega dele lá da época de colégio, colega dele de Mr. Bungle. Ele faz então o álbum King for a Day, Fool for a Lifetime, super pesado, um disco muito legal. Marca muito também o vocal do Mike Patton, né? O alcance diferente que ele mostra, um álbum muito mais gritado, muito bacana de se ouvir. Mas Trey Spruance acabou não topando fazer a turnê desse disco, então ele acaba tendo que sair dali. Então, de última hora, eles acabam recrutando Dean Menta, que, olha só, era o hold da banda, sabia tocar guitarra, sabia de tanto ouvir ali, tirava as músicas, acabou topando. E o Dean Menta é quem acaba fazendo a turnê do King for a Day, Fool for a Lifetime naquela época.
Imagina que legal, gente, ser o road da banda, ser convidado para fazer a guitarra durante a turnê. Grande álbum, King for a Day, Fool for a Lifetime, de 1995. Eu escolho aqui Cuckoo for Caca, a música que eu adoro, a mais barulhenta e para mim a mais legal do disco. Mas a banda não andava bem por ali, minha gente. Pois é. Tanto as vendas não tinham sido tão legais do King for a Day, Fool for a Lifetime. Era um momento ali que a música pesada estava dando mais espaço ali para o hip hop, para as músicas eletrônicas também. Mas tinha mais um contrato, mais um disco para fazer. Então eles gravam Album of the Year, que seria lançado em 1997. O último álbum ali dessa primeira fase do Faith No More, né? E eles contratam para isso John Woodson, para ser o guitarrista. O Jim Menta, quebrou um galho, aguentou bem ali, mas eles precisavam de um guitarrista fixo. John Woodson, que era da banda System Collapse, também amigo ali do pessoal da banda, assume a guitarra, tá lá com o Faith No More até os dias de hoje. O disco rende alguns hits bacanas ali. Last Cup of Sorrow é um deles. Ashes to Ashes tocou bastante na MTV também, mas já mostra a banda ali numa decadência, nos passos ali de que, puxa, algo não tá legal, algumas brigas também durante a turnê de Album of the Year, e eles acabam ali fazendo esse ato, o primeiro ato, a banda acaba parando ali em 1998, lançando Album of the Year. Tá aqui comigo, Album of the Year, o disco que marcou aí então o primeiro hiato do Faith No More. Tem coisas muito legais aqui, manteve a sonoridade mais pesada do King for a Day, com algumas coisas experimentais, como a música Strip Search, que é uma música muito legal. A gente fica com Last Cup of Sorrow aqui, a minha escolhida, porque tem um clipe muito bacana, um clipe que remete ao filme Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock. A banda voltaria a se reunir, entretanto, ali uns 10, 11 anos depois, para uma série de shows. Foram convidados a tocar no Download, festival muito conhecido na Inglaterra. Fizeram um som lá. Também na lendária Brixton Academy, onde eles gravaram lá no final dos anos 80 o primeiro álbum ao vivo deles. Foram convidados a voltar lá, então fizeram uma reunião de novo nesse mesmo espaço. E acabaram curtindo, né, tocar de novo. Acabaram estendendo ali a turnê entre 2000 até 2012, 2013. Foi quando decidiram, né, fazer um novo disco, o primeiro de inéditas desde Album of the Year, que acaba sendo lançado em 2015 só, que é o Sol Invictus. Grande disco, gostei bastante desse retorno aqui do Faith No More. Coisas muito interessantes aqui, como Super Hero, Sunny Side Up, Rise of the Fall, Black Friday e a Motherfucker, que foi a música aí mais tocada, eu acho, desse disco aqui. Um trabalho muito legal, pena que depois dele a banda não voltou a se reunir. Eles até iam fazer uma série de shows em 2020, mas por conta da pandemia acabou sendo cancelado e nunca mais o Mike Patton voltou a conversar com os caras para uma reunião do Faith No More. Uma pena. Vamos ouvir um pouquinho então de Separation Anxiety, que é uma faixa muito legal aqui desse álbum, que é a última coisa bacana que a gente ouviu falar de Faith No More, que vem outros lançamentos, mas essa foi mais uma banda que Mike Patton fez parte e tomara que ainda faça e que venha muita coisa pela frente. Você deve lembrar que em 99 Mike Patton então cria sua própria gravadora, a IPCAC Recordings, e lá ele monta um novo projeto, então, ali no final dos anos 90. Eu tô falando de Fantomas, aqui experimental no máximo, Mike Patton recrutando uma banda de respeito para tocar com ele essas maluquices. Estão com Mike Patton nessa, nada mais, nada menos do que Dave Lombardo, ex-Slayer na bateria, Buzz Osborne, guitarrista e vocalista do Melvins, e o baixista Trevor Dunn, o grande companheiro de Mike Patton desde a época de Mr. Bungle. Muito legal. A banda é formada então no nome de Fantomas,
que era um super vilão ali de publicações francesas ali do final dos anos 60, muito bacana. Então Fantomas é todo baseado em quadrinhos, né? Então o álbum, na verdade, cada música é uma página ou uma sequência dos quadrinhos, né? Página 1, página 2, são esses todos os nomes desse primeiro disco aí, totalmente baseado em quadrinhos. Até que a arte aí é baseada até nesse quadrinho cômico aí, Diabolique, né? Então, Fantomas, esse personagem, as faixas narram como se fosse uma história em quadrinhos, surpreendente e muito bom. Depois de fazer um álbum totalmente focado em quadrinhos, chegou a vez de homenagear o cinema, The Director's Cut de 2001, álbum do Fantomas, em que Mike Patton e sua turma aqui fazem releituras de temas originais de grandes clássicos do cinema, por exemplo, do Poderoso Chefão aqui, com a trilha de The Godfather, de Cabo do Medo, Cape Fear. Tem também, olha só, Rosemary's Baby, que é a trilha o tema original de Bebê de Rosemary, enfim. Vale muito a pena, muito experimento, muito curioso saber qual que é a visão do Mike Patton em cima de temas originais aí tão famosos. Quando você acha que o Mike Patton tinha ultrapassado todos os limites de experimentação, ele lança Delirium Cordia em 2004, álbum indescritível, digamos assim, do Fantomas. Delirium Cordia, terceiro álbum então do Fantomas, lançado em 2004, segundo o próprio Mike Patton, nada mais é do que uma única faixa de 74 minutos em que ele tentou reproduzir como seria, né, os sons, os barulhos de uma cirurgia feita sem anestesia. Em 2005, então, é lançado o último álbum do Fantomas até aqui, que é o Suspended Animation. Esse álbum quis fazer uma reprodução do calendário de abril, né, zoando ali com as datas comemorativas, muitas delas, né, duvidosas ali no calendário americano, segundo Mike Patton. Então cada música representa uma data de abril, é feita com barulhos, sons ali de cartoons, sons infantis, de parques, de diversões ou de brinquedos, todo baseado nisso. Mais uma coisa maluca do Mike Patton, mas achei que ficou muito bacana. Nota importante aqui, depois do lançamento desse disco, em 2005, o Fantomas veio aqui para o Brasil e tocou no festival Claro Que É Rock. Quem esteve por lá, hein? Eles substituíram de última hora os Suicidal Tendencies que não puderam comparecer. Aí tivemos um trechinho desse show. E não para por aí não. Outra banda que o Mike Patton criou, a partir da criação do seu próprio selo musical, a IPCAC, foi o Tomahawk. Uma banda com um rock ali mais acessível, um pouco mais pesado, talvez um pouco mais parecido com o Faith No More na sua época pesada, que renderam discos muito bons, inclusive a vinda deles aqui para alguns festivais. Muito menos experimental do que o Fantomas. Tomahawk chega então com seu primeiro álbum em 2001, com uma baita formação também. Mike Patton sempre muito bem acompanhado. Duane Denison na guitarra, ele que era ex de Jesus Lizard. John Steiner na bateria, você vai se lembrar, ele era o batera do Helmet, banda que fez muito sucesso nos anos 90. E o companheiro, o eterno braço direito ali, Trevor Dunn, assumindo
o baixo. Tomahawk no total aí lançou 5 discos, o primeiro dele, o auto-intitulado Tomahawk de 2001, depois Meet Gas em 2003, Anonymous em 2007, em 2013 a banda apresentou o Odd Fellows, esse que rendeu uma turnê um pouco mais estendida, chegando aqui na América Latina, eles tocaram no Lollapalooza aqui no Brasil inclusive, e em 2021 o Tonic Mobility, sonzeira boa de se ouvir, Mike Patton com os vocais muito parecidos do que fazia na época do Faith No More. Me parece muito aquele Faith No More ali, mais dos últimos 2 álbuns, um pouco mais pesado. Mike Patton parecia empolgado com a sua própria gravadora, a Ipecac. Em 2001 ele começou também um outro trabalho, esse muito mais leve, muito mais suave. Misturava ali hip hop, dance, jazz, música de primeira qualidade. Eu estou falando do Lovage. Essa mistura toda que eu falei para vocês, que é chamada lá fora, né, de trip hop. Trip hop é essa mistura aí de música eletrônica, mas influenciada ali pelo funk dos anos 70, o jazz também, usando bastante samples, aqueles downbeats, né, aqueles instrumentos convencionais e acústicos também misturados aí com a parte eletrônica, muito legal. E como sempre, né, o Mike Patton sempre em ótima companhia, fazia parte do Lovage. Jennifer Charles, que era vocalista da banda Elysian Fields, Dan Nakamura, produtor aí de bandas como Gorillaz, estava muito em alta na época, e o Kid Koala, um DJ canadense também que fez muito sucesso ali na virada dos anos 90 para os anos 2000. Foi o único álbum feito pela banda, chamado Music to Make Love to Your Old Lady By. Aí, músicas para fazer amor com a sua velha senhora, hein? Que beleza. Músicas muito boas, muito picantes as letras, né? Muito focada aí em sexo, em tabus, fantasias, mas sempre com um tom de sátira, né? E a parte instrumental, que eu acho que é que mais representa tudo isso, você vê nos instrumentos ali um tom carregando muita sensualidade, vale muito a pena você ouvir. Se você ainda não ouviu, procura aí no seu streaming Lovage, música de primeiríssima qualidade, comandada por Mike Patton. Nessa onda de parceria aí, inusitada, né? E também nesse tom assim um pouco mais suave, de música um pouco mais lenta, vamos citar também essa parceria que o Mike Patton fez com um músico, sabe da onde, gente? Da Noruega, sabia disso? Exatamente, mais uma empreitada aí de experimentação de Mike Patton, quando ele conhece o músico Kaada. Já ouviu falar de Kaada, gente? Um músico norueguês aí, muito conhecido por fazer trilhas sonoras de filmes. Um cara multi-instrumentista, já produziu coisas aí bem bacanas para vários artistas, para vários filmes. Ele encontra Mike Patton então e lança Romances em 2004. Em 2007 também eles fazem um álbum ao vivo e fecha com Bacteria Cult em 2016. Música experimental, muito experimental por sinal, mas com um tom mais suave, né? As músicas ali representando bastante momentos ali, né? Então, como transformar a música com muito pouca letra e tentar dizer alguma coisa com ela. Esse era o objetivo principal dessa parceria. Kaada e Patton, parceria que rendeu aí 3 discos. Mike Patton parecia estar conquistado de uma vez por todas pelo hip hop, e aí que ele faz um trabalho para mim assim lindo nesse gênero, que é montar uma banda, fazer músicas aí muito bacanas que deveriam, acho que, ter tocado mais, que tem um caráter bem pop. Estou falando do Peeping Tom. Outro trabalho muito ambicioso do Mike Patton, Peeping Tom. Segundo o próprio vocalista, o objetivo dele era tentar criar um novo tipo de música pop. Por isso, participação ali de grandes artistas, né, que fizeram parte dessa banda.
O nome da banda aí, inclusive, é uma referência à única pessoa que na lenda de Lady Godiva a observou durante seu passeio e acabou ficando cego. Então, você vê aí a referência, Mike Patton sempre muito ligado na arte, né, para escolher isso. E olha quem participou desse projeto aí do Peeping Tom. Para começar, o DJ Hazel, né, Dan The Automator, Dub Trio, Nora Jones, Massive Attack, Amon Tobin, enfim, muita gente boa que teve junto com o Mike Patton para fazer o Peeping Tom virar. Chegaram a tocar no Lollapalooza lá de fora, mas realmente só rendeu esse álbum de 2006, que para mim é muito bacana. Chegou a ter um clipe na MTV da música Morro. Ele conseguiu até fazer um circuito legal ali nos Estados Unidos, shows muito bons. Ouça Peeping Tom, está disponível nos streamings, vale muito a pena. E o cara não para, minha gente. Outra tentativa de manter o hip hop em alta foi com Neverman, outra parceria que o Mike Patton fez, essa em 2015, também com sonoridades parecidas com o Peeping Tom, talvez um pouco mais alternativa, um pouco mais próximo do que estava sendo feito em relação à música eletrônica na época. Teve um disco só, fez relativo sucesso nos Estados Unidos ali, só com o pessoal mais voltado nessa cena hip hop, mas acabou rendendo realmente só um disco. Parceria dessa vez com Tunjan The Bimp e Adam Dossi-One. Chegou a ser relacionada pela revista Paste como uma das 20 melhores bandas novas de 2015, inclusive. Eu acho legal, tem algumas músicas bacanas lá, como Mr. Mistake, Tough Towns, Hate On. Enfim, vale a pena dar uma ouvida. Acho que não é uma das melhores coisas que o Mike Patton fez, mas por curiosidade, você sempre tira alguma coisa bacana do que esse cara faz, sem dúvida nenhuma. Chances, if it's between give and take, chances, if it's between give and take. E no final de 2015, Mike Patton acaba recebendo um convite, exatamente, mais uma banda interessada nos serviços prestados por esse grande vocalista. Estou falando do Dead Cross. Patton nunca negou o seu gosto aí pelo thrash metal, pelo hardcore, e era exatamente o que essa banda entregava. Estavam deixando o vocalista lá, original, de lado. Pensaram, poxa, as músicas combinam muito com o Mike Patton, vamos chamá-lo? Vamos. E deu no que deu. Gosto muito da sonoridade do Dead Cross, uma mistura de heavy metal, thrash metal, punk, hardcore. Caras ali do sul da Califórnia. Você vai entender porque foi tão simples chamarem o Mike Patton para fazer parte dessa banda. O baterista, nada mais, nada menos, era Dave Lombardo, velho conhecido do Slayer, do Mr. Bungle, do Fantomas. Então, Lombardo fala assim, o cara ideal é Mike Patton para ser o vocalista. E chegaram a ter um vocalista que chegou a ensaiar com eles, né? O Gabe Serbian, acabou não rolando, não dando certo. Então, chamam Mike Patton para gravar um disco com eles em 2016. O único disco deles de estúdio, inclusive, Dead Cross, auto-intitulado. Pauleira, bela banda para se ouvir. Tira um tempinho aí, coloca no último volume para acordar todo mundo que tá aí do teu lado. Perdemos até o fôlego de falar de tantas bandas aí em que Mike Patton fez parte, foi vocalista ou é vocalista, mas ele também lançou alguns trabalhos como trabalhos solos, assinados com o Mike Patton mesmo. A gente conhece eles agora, são 3 discos aí, bem diferentes, bem inusitados. Primeiro esse aí, ó, Adult Themes for Voice, lançado em 1996, isso mesmo. Enquanto ele ainda estava no Faith No More, nada mais é do que gravações que Mike Patton fazia nos quartos de hotéis enquanto a banda estava em turnê, totalmente experimentais. Então são vozes, gritos, berros, imagina tudo que você pode pensar aí do Mike Patton transformado em vozes, em barulho. Então é isso que tem aí, Adult Themes for Voice de 1996. Depois ele lança Pranzo o Transista. Já você vai entender já aí, ele sempre muito voltado para a música italiana. Então é baseado numa música de Tavola mesmo, né? Da Itália,
e num livro futurista de culinária, que foi escrito por Filippo Tommaso Marinetti em 1932. Mike Patton sempre foi muito interessado pela cultura italiana, chegou a ser casado com uma mulher italiana ali entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, então acabou gravando esse disco. Paixão por música italiana, que acaba rendendo esse álbum aqui, Mondo Cane, em que Mike Patton faz a releitura aí de grandes clássicos da música italiana, da música pop italiana ali dos anos 50 e anos 60. Eu acho um álbum belíssimo, só música muito bem feita, com orquestra. Tem show no YouTube em que mostra ele cantando isso aqui ao vivo. Chegou a fazer no Chile um show, eu achei sensacional, bem curioso, bem interessante. A música italiana, o idioma italiano acaba combinando bastante com a voz dele. Ouça Mondo Cane, último trabalho solo que o Mike Patton lançou. Chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che... Esse alcance maravilhoso de voz, essas vozes variadas, né, que o Mike Patton faz, fez com que ele ao longo da carreira também fosse muito convidado para participar de trilhas sonoras não só de filmes, mas também de jogos de videogame. Então, quer seja cantando, produzindo músicas ou fazendo ruídos, que seja, barulhos de monstros. Eu Sou a Lenda, por exemplo, filme que tem o Will Smith, o barulho das criaturas ali é o Mike Patton que faz, por exemplo. Se liga nessa lista aí que você vai gostar. A voz acaba sendo muito requisitada, né, para fazer ruídos, que seja, ou compor músicas lindas. O cara consegue fazer de tudo. Então ele participou de alguns videogames também. Left 4 Dead, ele era a voz ali das criaturas que estavam infectadas. No jogo também The Darkness 2 ele participou fazendo vozes. No jogo Edge of the Twilight Return to Glory ele também faz a voz ali de um personagem e também das criaturas. E o mais recente, gente, do novo filme aí das Tartarugas Ninja, a música tema das Tartarugas Ninja foi regravada por Mike Patton. Eu achei que ficou uma versão muito legal. Mas essa é a história resumida, digamos assim, de Mike Patton, sempre nos nossos corações, nos nossos ouvidos. O Senhor Mil Vozes, como é conhecido no mundo todo. Vida longa a Mike Patton, que venham muito mais trabalhos, bandas, experimentos e tudo mais. Para você, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like se você curtiu esse vídeo. Conta pra gente aí qual trabalho do Mike Patton você curte mais e qual que é a música favorita que você tem na voz dele. Deixa aí no seu comentário e a gente te espera no próximo vídeo. Tem muita coisa para rolar aqui no Roda Música, tenha certeza disso. Valeu, até a próxima e ouça música boa, começando por Mike Patton. Que tal? Hey, hey, hey.